Controlar o plasma em um reator de fusão nuclear é, sem dúvida, um dos maiores desafios tecnológicos e científicos que a humanidade já enfrentou. Para entender por que isso é tão difícil, primeiro é preciso compreender o que exatamente é o plasma e o que acontece dentro de um reator de fusão. O plasma é considerado o quarto estado da matéria. Ele é formado quando gases como o hidrogênio são aquecidos a temperaturas tão extremas que os elétrons se separam dos núcleos atômicos, criando uma sopa altamente energética de partículas carregadas positivamente e negativamente. Esse estado da matéria é essencial para que as reações de fusão aconteçam, pois apenas nessas condições os núcleos podem ter energia suficiente para vencer a força de repulsão elétrica e colidir com força suficiente para se fundirem. O problema é que, para manter o plasma em um estado adequado para a fusão, é necessário alcançar temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius, ou seja, cerca de 10 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Agora imagine tentar conter algo tão quente que derreteria qualquer material conhecido pela ciência em frações de segundo. Não existe hoje nenhum recipiente físico que consiga segurar o plasma sem ser destruído instantaneamente. Por isso, os cientistas precisam recorrer a métodos de confinamento magnético. É aí que entram os campos magnéticos extremamente poderosos, criados por bobinas supercondutoras que rodeiam o reator em formatos cuidadosamente calculados. No caso dos tokamaks, como o ITER, o plasma é confinado em forma de anel, suspenso por campos magnéticos que evitam que ele toque nas paredes do reator. Esses campos têm que ser incrivelmente estáveis e precisos, porque qualquer pequeno desequilíbrio pode fazer com que o plasma escape do seu confinamento, esfriando instantaneamente e interrompendo a reação. Isso é conhecido como disrupção de plasma e é um dos principais problemas enfrentados atualmente pelos cientistas. Controlar esse plasma é como tentar manter uma gota de mercúrio suspensa no ar, só que a gota, nesse caso, é um turbilhão de partículas a milhões de graus, movendo-se a velocidades incríveis e com um comportamento altamente imprevisível. Além do confinamento magnético, há outros desafios associados. O plasma é altamente instável por natureza. Ele pode apresentar flutuações, ondas de pressão e campos elétricos internos que dificultam ainda mais o controle. Pequenas variações podem gerar perturbações enormes em frações de segundo. Por isso, os sistemas de controle de um reator de fusão são verdadeiras maravilhas da engenharia. Eles precisam operar com sensores de altíssima precisão, que monitoram o comportamento do plasma em tempo real, realizando ajustes nos campos magnéticos em questão de milissegundos. Outro obstáculo está na densidade do plasma. Para que a fusão ocorra, além da alta temperatura, é necessário alcançar uma densidade suficiente e manter o plasma estável por um tempo mínimo que permita que as colisões entre os núcleos de hidrogênio sejam frequentes o bastante para liberar energia útil. Esse equilíbrio entre temperatura, densidade e tempo de confinamento é conhecido como o critério de Lawson. Cumprir simultaneamente essas três condições é o grande objetivo dos reatores de fusão experimentais. Até hoje, nenhum deles conseguiu manter o plasma nessas condições de forma sustentada por mais de alguns minutos. E como se não bastassem os desafios de engenharia e física, ainda há a questão dos materiais usados na construção do reator. Mesmo com o plasma confinado magneticamente, a região ao redor do plasma ainda é exposta a níveis altíssimos de radiação e calor. Os materiais precisam suportar fluxos de nêutrons de alta energia sem perder suas propriedades estruturais. Isso exige o desenvolvimento de ligas metálicas e revestimentos especiais que resistam por longos períodos de operação, algo que ainda está sendo aperfeiçoado. A estabilidade do plasma também depende do design preciso do reator. Por exemplo, o formato do tokamak, a posição das bobinas magnéticas, a intensidade dos campos magnéticos e até o tipo de combustível usado, como deutério e trítio, tudo isso influencia diretamente o comportamento do plasma. Pequenos erros de cálculo ou de engenharia podem gerar instabilidades, prejudicando a eficiência da fusão. Outro fator é o consumo de energia necessário para criar e manter o plasma. Gerar os campos magnéticos poderosos, aquecer os gases a temperaturas tão elevadas e manter os sistemas de refrigeração dos supercondutores funcionando consome uma quantidade colossal de energia elétrica.
Por isso, o grande desafio tecnológico não é apenas alcançar a fusão, mas fazer com que ela gere mais energia do que consome, o tão sonhado break-even, onde a produção de energia supera o gasto operacional. Além do confinamento magnético, existem outras abordagens, como a fusão por confinamento inercial, onde lasers extremamente poderosos são usados para aquecer e comprimir pequenas cápsulas de combustível, tentando criar condições semelhantes às encontradas dentro de estrelas. Mas assim como o método magnético, essa técnica também enfrenta enormes desafios, principalmente no controle da uniformidade e intensidade dos pulsos de laser. No fundo, controlar o plasma é como domar uma estrela em miniatura. Exige precisão extrema, tecnologia de ponta, materiais inovadores e um entendimento profundo de física de partículas, termodinâmica e eletromagnetismo. Cada avanço, por menor que seja, representa um passo gigantesco em direção ao domínio da fusão nuclear. E apesar de todas as dificuldades, a ciência está avançando. Projetos como o ITER e o Spark estão cada vez mais próximos de demonstrar que podemos sim controlar o plasma de maneira eficaz. A recompensa por superar esses desafios será enorme. Uma fonte de energia limpa, segura, praticamente ilimitada e com potencial de transformar o futuro da humanidade. Um futuro onde a crise energética, a poluição e o aquecimento global poderão ser problemas do passado. Por isso, cada teste, cada experiência e cada nova descoberta na física do plasma nos aproxima de um momento histórico, o dia em que conseguiremos finalmente fazer com que a fusão nuclear funcione de forma estável e economicamente viável. Até lá, o desafio de controlar o plasma continua sendo uma das maiores batalhas da ciência moderna.